tem que estar ao vivo. Ok. Bom, vamos pegar. Muito bem, estamos aqui iniciando o nosso programa Jofre Neto Entrevista. Desculpe o atraso, nós tivemos um problema aqui na mesa de som, mas ao vivo acontecem essas coisas mesmo. Então, agora vamos dar seguimento aqui com o meu caro amigo professor José de Oliveira. Como sempre, eu vou pedir para você ampliar o alcance das nossas entrevistas. Você pode fazer isso simplesmente com um pequeno esforço. Olha, só clica em compartilhar, curtir a nossa página e mais pessoas vão ver. E esta causa que nós vamos tratar hoje dos servidores públicos municipais acaba atingindo mais pessoas e com mais chance de sucesso. José, muito obrigado pela sua presença. Desculpe o contratempo, acontece. Imagina, eu que agradeço o convite e espero que possamos trazer um pouco das questões dos servidores públicos, ampliar isso para mais pessoas, né, por meio aí do Só para dar uma dimensão para os nossos telespectadores, assim digamos, os nossos seguidores, a prefeitura hoje tem em torno de 6.500 funcionários. Varia um pouco, porque há funcionários temporários, né, principalmente na área de educação. A Unital em torno de 1.200 ativos, né, sempre os ativos. A Câmara Municipal mais de 100 funcionários, o IPMT, né, então nós temos uma massa, um montante de quase 8.000 servidores, ou pouco mais, eu acredito ativos. Que dá mais, que chegue, segundo informações do IPMT agora, numa reunião recente, chega a 9.000. 9.000. Só essa conta de cabeça aqui já deu nisso mesmo, né? 6.500 prefeitura, 1.500 da Unital, 1.200 e tal, chega menos 9.000, né? Juntando todo mundo. Mais os inativos, que são aqueles aposentados, né? Não, os 9.000 já incluindo, bom, já então incluindo os inativos. Aposentados. Isso, então, um grupo muito significativo. Se considerar em números absolutos, é a maior força de trabalho da cidade. Né? Nós não temos hoje empresas com esse porte, com essa capacidade, salvo a automobilística, aqui na cidade. E com um papel fundamental, porque são esses servidores que operam, que colocam em funcionamento as decisões políticas tomadas por quem é de direito, pelo prefeito, pela reitora da universidade e assim por diante, pelo presidente da Câmara. São eles que colocam para funcionar a máquina pública. Né? Perfeito. José, como é que está hoje, qual o panorama geral? Esses servidores são tratados à altura da sua responsabilidade e importância? Na sua avaliação? Olha, na minha avaliação, não. E se você me permite, eu vou fazer um breve histórico. Por favor. Tá. Inclusive, o seu papel no disso, José, está numa comissão de servidores públicos municipais. Isso. Então, nós iniciamos o nosso trabalho em 2017, quando eu me aposentei e observei algumas irregularidades na minha aposentadoria e fui buscar os motivos pelos quais isso estava acontecendo. Você, professor, aposentou-se com mais de 30 anos de serviço. Sim, né? Sim, com 38 anos de serviço. 38 anos de serviço, bem além do mínimo necessário. Sim. E aí fui buscar com os demais servidores e nessa busca descobri que todos os servidores estavam sendo prejudicados pelo mesmo motivo. Olha. Que é que são os abonos que a Unital concedeu nos anos de 2011, 12 e 13, tendo em vista que desde lá a universidade não nos oferece nenhum tipo de reajuste, a não ser esses abonos. É bom as pessoas entenderem o que é o abono. O abono é um acréscimo salarial, mas não é salário. Significa o quê? Você não usa o dinheiro? Usa, claro que você usa, mas não incide sobre ele direito trabalhista nenhum. Não serve para o 13º, não serve para o fundo de garantia, não serve para um adicional de férias, nem nada. Né? E nem corre sobre ele qualquer tipo de reajuste de salário que você tem. Tá certo. Tá? Não é salário, não é uma quantia adicional que você paga. Isso. Mas a grande questão é assim, nós contribuímos para o IPMT durante todo o período de ativo, você contribui com esses valores para o IPMT. Sim, a poupança que o servidor faz. E quando aposentamos, não recebíamos isso. Tá. E aí a minha luta começou a partir desse momento. Bom, se é algo que eu contribuí, eu tenho direito e eu vou buscar
E comecei a reunir alguns servidores e chegamos à conclusão que realmente ninguém estava recebendo. Nos organizamos, entramos na justiça e hoje nós temos mais de 200 processos já ganhos em segunda instância. Tá. Vários servidores já estão recebendo novamente os R$ 100, que é dos abonos dos 3 anos. Apenas um não estava sendo pago. Tá. E esses servidores agora, vários servidores já começaram a receber. E a previsão para recebimento dos atrasados é a partir do mês que vem. Já começamos a receber os atrasados. Ótimo. Bom, Isso deveria ter sido pago nesses anos, agora vai ter que pagar. isso, exatamente. Com juros, correção monetária. Numa parcela única. Isso, numa parcela única será pago segundo informações do próprio IPMT. Ótimo. Tá. Bom, com base nisso, nós nos organizamos e começamos um trabalho de buscar alguns outros direitos que, infelizmente, a Unital não cumpre e depois, com o contato com o pessoal da prefeitura, isso também não estava acontecendo com a prefeitura. A prefeitura já estava há 3 ou 4 anos também sem reajuste, salarial. E começamos então um movimento de busca por esse benefício que consta da nossa Constituição, inclusive. Né? O artigo 37 da Constituição estabelece que todo servidor público vai ter, aliás, os trabalhadores todos vão ter uma revisão anual. Né? Na revisão anual que, no mínimo, deve cobrir as perdas que o trabalhador teve no ano anterior por conta da inflação. Tá? Isso. Muito bem. Eu fiz um levantamento dos reajustes dessa revisão anual da Prefeitura e da Unital e foi uma coisa completamente aleatória. Tinha ano que tinha ano que era em janeiro, tinha ano que era em maio, tinha ano que era em setembro, tinha ano que era em outubro, ano em dezembro, como foi agora, né? Uma coisa completamente anômala. Exatamente. E aí percebemos também que existem outras questões, né? Que não sei se poderíamos chamar de falta de respeito com o servidor público, como você disse no início, é a maior força de trabalho do município, né? Sim. E percebemos que existem inúmeras outras questões que precisam ser revisadas, precisam ser revistas, precisam ser acompanhadas mais de perto pelos servidores. E nós, então, ampliamos essa comissão. Agora, em 2019, essa comissão que inicialmente nós montamos lá em 2017, 2018, ela foi ampliada e agora temos também participação de servidores ativos, inativos, servidores da Prefeitura, servidores da Unital, servidores da Câmara. Inicialmente era da Unital, né? Inicialmente foram inativos da Unital. Esse foi o princípio de tudo. Aí partiu para os ativos da Unital também. Também. E agora ampliou, chegando na Prefeitura. Exatamente. Né? Desculpe interromper um pouquinho, só para um dado histórico. Olha, na década de 90, em 90, 92, nós tínhamos o equivalente, uma comissão de funcionários da Unital, que depois passou a ser parte da diretoria do Sindicato de Servidores Públicos, não é? E, principalmente no período de comissão, nós conquistamos inúmeras coisas, você estava lá, você é testemunha disso, e chegamos ao ápice em 1992, quando nós conseguimos, eu pessoalmente tive a honra e a graça de propor, eu fiz parte de uma intervenção na universidade, o reitor que estava à época e o pró-reitor disseram que o reajuste de salário não poderia ser superior a 4, 5%. E nós estávamos na intervenção, o interventor era o professor Mauro Pires, né, na Faculdade de Enfermagem, né, professor Mauro. Eu era professor da economia, professor da contabilidade, dava aula de matemática e de eletromagnetismo, e eu fazia parte dessa comissão. E era o coordenador da comissão de funcionários. Na intervenção fui convidado a participar como pró-reitor, e estávamos ali na iminência de ter que dar o reajuste, aliás, de ter que fazer a revisão. Bem, o interventor, o professor Mauro, naturalmente estava confiando no que a reitoria estava dizendo, 4 ou 5%. Eu falei, não, espera um pouco, dá para fazer muito mais. E durante 2 dias, eu me dei esse prazo de 2 dias, eu fiz o levantamento total
e nós chegamos a um reajuste que era de 82% a 102%. Tá? Isso deu um choque, o professor Mauro ficou inseguro, falei, não dá para dar 102%. Né? E ele acabou optando pelo número de maior segurança de 82%, que corresponde hoje a 40% do salário dos servidores da Universidade de Taubaté, dos proventos servidores da Universidade de Taubaté. Tanto era possível que, quando a intervenção acabou, no mês seguinte, a reitoria que voltou, não sei se você lembra também, equalizou, jogou em 100% mesmo, o reajuste de 82% acabou chegando a 100%. Né? Por que eu estou citando isso? Primeiro, claro, para recuperar um fato histórico, e o outro para dizer o quanto enfrentar de forma decidida, coerente e competente dá resultado. Não é? Você partiu de uma vitória. Com certeza. Né? Vocês partiram de uma vitória, foi essa iniciativa sua. Infelizmente, Geoffrey, existe uma cultura em Taubaté, né, que não se ganha a causa da universidade, não se ganha a causa da prefeitura. Mas a minha percepção é que ganha sim, desde que você tenha os direitos, desde que realmente você consiga comprovar que você tem os direitos, você ganha com certeza. E isso está claro já demonstrado com as nossas últimas conquistas, né, especialmente em relação ao abono. Mas aí sucederam-se outras reuniões, outras buscas, e nós alcançamos 3,75% de reajuste para a Unital em outubro, 4% para a Prefeitura agora em janeiro. Não podemos dizer que é o suprassumo, é a melhor das conquistas, mas sim. Sem dúvida nenhuma, se nós não estivéssemos atuantes, nada teria acontecido. Tá? Por quê? A gente percebe, tanto para o Poder Legislativo quanto para o Poder Executivo, que é muito mais fácil manter as coisas como estão, não mexer em nada. Né? Até porque se parte mais ou menos da ideia, quem está no governo, se for de boa vontade, uma pessoa séria, ele acha que ele está fazendo tudo certo, está fazendo o melhor possível. Né? E quem está ao lado ali, eu participei de administração há quantos anos da minha vida, né? Quem está do lado tende a vir e confirmar o que o chefe está falando. Não, é isso mesmo, doutor, tem que ser isso mesmo, não tem outro jeito, não tem saída, é isso, prefeito. Reitor, não tem como fazer diferente. Né? Em psicologia se chama viés de confirmação. Né? O chefe deu o tom e aí os áulicos, os assessores acabam, não, é isso mesmo. Aí precisa ter essa força externa para dizer que não, tem outra saída. Até porque eu vejo da seguinte maneira, a época que eu fui funcionário, né, ativo, você tem algumas limitações. Claro, né? Que tem. Tá. Enquanto funcionário, você não pode... Primeiro, você não pode decidir nada. Né? Segundo, tem aquele ditado que quem tem dívida tem juízo, né? Tem que... Então a gente precisa manter algumas linhas de conduta de acordo com a chefia, de acordo com a gestão. Hoje... Tanto é verdade, desculpe interrompê-lo, que depois desse reajuste fundamentado, correto, que eu promovi à época, obviamente com a autonomia que me deu o professor Mauro Pires, você sabe que eu fui demitido da universidade. Tem custo alto tratando. Sim, normalmente tem, infelizmente, né? Infelizmente se tem. Hoje a gente já tem uma lei de assédio moral que é em vigor, mas infelizmente ainda tem por baixo do pano e ainda tem muita coisa. E o nosso servidor público tem embutido na sua cultura, embutido no seu dia a dia, essa limitação, eu diria uma limitação em falar, em se expressar, em dizer aquilo que pensa, em buscar aquilo que é o seu direito. Né? Sim. Inclusive, assim, a época voltando um pouco à questão do abono, quando nós entramos inicialmente com os processos pedindo o pagamento do abono, eu recebi inúmeras perguntas, consultas de servidores dizendo assim, escuta, mas se a gente fizer isso, a gente não vai perder a aposentadoria? Pois é, olha entendeu? Só. Né? Será que não corremos risco de ficar sem a nossa aposentadoria buscando isso? Mas como você vai ficar? Sim. Você vai perder algo que é seu, está garantido por lei que é seu, e você está pedindo, não é algo algo ilegal, algo imoral. Requerendo um direito. Você está requerendo um direito seu.
É apenas o cumprimento de uma lei que, num determinado momento, alguém achou que não deveria cumprir. Você sabe que isso é importante a gente pontuar, porque são notas de uma cultura instalada entre nós a partir de ditaduras. Né? O medo de reagir, de defender os próprios direitos. E surpreendentemente, ou não tanto, isso vai passando de uma geração para outra. Eu, há uns 4, 5 anos atrás, eu fui dar uma palestra no Colégio da Unital, alguns alunos de segundo grau, e, como sempre, eu quero colocar dados objetivos para a gente entender como é que funciona a administração. Aí mostrei para eles quanto que os professores recebiam, o prefeito recebia, os vereadores, quanto se gastavam em educação, em saúde, assim por diante. Eu vi que tinha um garotinho que estava se sentindo incomodado. Aí, a certa altura, ele perguntou para mim: professor, a gente pode ficar sabendo de tudo isso? Literalmente isso. Uma criança, né, com cultura mesmo, não pode nem saber, é tão perigoso como passar isso. Não só pode, como deve requisitar e perguntar e usar isso e difundir. Né? Exatamente. Então eu acho que essa é a maior luta nossa nesse momento, né? De conscientizar esses servidores públicos. Em primeiro lugar, você tem direito. Sim, né? que existe um direito, né? Que nós podemos exercer esse direito. E ninguém pode te oprimir por reclamar esse direito. Eu tenho usado a posição, né, o seu momento de aposentado, para reforçar um pouco mais isso, e, em especial os aposentados não correm absolutamente nenhum risco. Né? Interessante, eu nunca tinha pensado nisso, a pessoa ter medo de ser demitido da aposentadoria. É isso, né? Eu fui questionado sobre isso. É incrível como a cultura... Como se um aposentado pudesse ser demitido. Quer dizer, o cara, vai me demitir. A pessoa nem vai ao trabalho mais, nem precisa mais, só recebe dinheiro dentro do banco, e ainda acha que corre o risco de perder a aposentadoria. Surpreendente, então, eu vou registrar isso nos meus estudos. Então, essa cultura, ela é muito forte. Ela é muito forte. E assim, eu não ouvi isso. Se você ouve isso de uma pessoa com pouca cultura, de um servidor lá que não teve acesso à informação, que não teve condições de entender, de aprender. Não tem uma cultura. Não, mas eu ouvi essa pergunta não de uma, mas de várias pessoas com cultura. Olha só, e servidor de uma universidade. De uma universidade. Olha só. Tá certo? Então, infelizmente isso é uma cultura que se instalou. Professor, você vai mexer com isso, você vai mexer com essas coisas. Não pode dar uma zebra para a gente perder tudo. É melhor a gente ficar com o que tem do que ficar mexendo. Exato. Então, eu acho que nesse momento a grande solicitação minha, né, é que esses servidores se abram mais para essa conversa. Os servidores, especialmente os inativos da prefeitura, da Unital, que é em quantidade muito menor, mas acho que essa união com os servidores da prefeitura tem o objetivo de também trazer a prefeitura, que a quantidade representativa é muito maior, né? Sim. Para que a gente consiga se unir e consiga trabalhar nesse sentido, né? No sentido de mudar essa cultura, né? Falamos em especial os aposentados, que não correm absolutamente nenhum risco, mas existem vários servidores ativos que também podem ajudar de uma maneira que não seja vir aqui, por exemplo, e conversar com o Joffre Neto e expor. Se expor. Tem várias formas. Pode divulgar isso via Face, pode divulgar isso com os amigos. Isso que eu ia falar, é tão via fácil WhatsApp, hoje você apoiar, né? Você não gasta nada. Você está assistindo, gostou, acha importante, é de defesa dos seus interesses, inclusive, não clique, compartilhe no seu perfil, depois você pega o link ali, eu vou deixar o link no YouTube, você joga nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe no grupo de WhatsApp, né, que não é público, privado, privado, né? Então não quer aparecer, publica para os seus entes queridos, para as pessoas amigas, né? Os amigos que a gente tem aqui, obviamente, no município. Eu não sou daqui, mas já depois de 30 e poucos anos aqui, acho que já estou bastante familiarizado. A gente sabe que aqui é pai, mãe, filho, tio, avô, tá todo mundo, pelo menos um ou dois na família é servidor público, né? É verdade. E aí você tem, nós temos hoje a população economicamente ativa de Taubaté, 150 mil pessoas, tá? Com 10 mil pessoas ligadas de uma forma ou outra, seja ativo ou inativo,
nós temos, não chega a 10%, nós temos 10 sobre 15, né? Quantos vai dar? 7%, 6%? É um número muito grande da sociedade. É um número bastante significativo. Sim, né? sim. Então, hoje, o nosso pedido é esse. Nós temos aí alguns planos para o futuro com essa comissão. Dentre elas, é termos uma entidade representativa desta categoria que hoje, infelizmente, a nossa entidade representativa ela não faz exatamente aquilo que o estatuto diz que ela deveria fazer. Vamos deixar claro. Ela faz. O senhor José está falando que dos sindicatos dos servidores públicos municipais. Sim. Né? A entidade representativa, o sindicato, que hoje, infelizmente, não está correspondendo ao que precisa. Não, eles fazem algumas partes, e isso eu já disse para a própria diretoria. Eu acho que existem alguns aspectos do sindicato que, como sou sindicalizado, eu faço uso hoje dessas questões. Isso. Mas são muito poucas, muito pequenas diante da necessidade que o servidor público tem hoje. Dá até para interpretar isso. O que tipicamente você destaca dessas ações que o sindicato faz? Que você disse, até eu mesmo uso e tal. Por exemplo, existe um plano de saúde, um convênio, não é um plano de saúde, um convênio do sindicato com clínicas e consultórios médicos. Que é muito útil. Que é muito útil. Não, muito útil, e sim, e eu utilizo com frequência. Eu tenho meus pais que não têm plano de saúde, ou o plano de saúde às vezes não cobre determinados procedimentos, e eu utilizo muito esse convênio do sindicato. Tem algum outro exemplo além disso? Tá? Só para ajudar numa classificação, vou dar a interpretação, se me permite. Existe um caderninho de convênios do sindicato com instituições que eu também reconheço que para quem utiliza é muito bom, tá certo? Por exemplo. Eles têm descontos em farmácias, descontos. E aí tem, por exemplo, uma coisa que eu uso há muitos anos, já usei há algum tempo, era fonoaudiologia, tinha no sindicato, que era excelente e eu fazia uso. Hoje eu continuo fazendo uso nas minhas terapias com a psicóloga, que é de excelente qualidade. Então, sim, existem algumas questões do sindicato que eu defendo que, ok, perfeito, acho que é isso mesmo. Né? Muito bem, olha, então é fácil entender o que está acontecendo. Primeiro, você podia ter uma situação de um sindicato completamente inoperante, que só recolhe contribuição sindical, e mesmo que não tenha desvio, inoperante. Bom, você pode ter uma outra entidade sindical que é operante, mas em que linha? Na linha que não incomoda, na linha assistencial. Ora, isso não é função precípua, motivo de existir de um sindicato. O sindicato existe para fazer política. Sim, fazer política. Política salarial. Ele tem que fazer um enfrentamento do poder, seja do poder econômico, seja do poder público, político, municipal. Né? Então, na área de conforto, ele atua. Que, aliás, isso está no próprio estatuto. Claro. Né? Está no próprio estatuto. Sim, né? sim, é razão de existir. Exato. E em 2019, por exemplo, o ano inteiro nós essa comissão esteve ativa na Câmara Municipal, junto à própria universidade, e em nenhum momento nós tivemos assistência ou tivemos o companheirismo ou tivemos qualquer tipo de apoio do sindicato. Ou seja, o sindicato como se fosse uma associação de amigos, um clube de serviços. Clube de serviço é isso. Junta-se pessoas, se apoiam e tal, mas o objetivo não é esse, isso é outra coisa, clube de serviço. É um Rotary, por exemplo, que tem todo motivo de ser. O Rotary não é o objetivo dele fazer enfrentamento político. Não é. Né? É de prestar uma assistência, de servir e assim por diante. Bom, até tem um exemplo concreto. Você não teve que entrar com um pedido extrajudicial de uma informação junto ao sindicato? Sim, eu já fiz isso. E tiveram que pagar um advogado para ter acesso a uma informação. Exatamente. E não só isso, né? Nós para conseguirmos essa informação, nós tivemos que pagar no cartório para conseguir a informação que nós queríamos. Que informação que era para o nosso ouvinte ficar sabendo? A data da próxima eleição, por exemplo. Olha. Você tem que pagar para um sindicato que te representa, você tem que gastar para o sindicato informar quando... Não, nem o sindicato informou, né? Nem foi ele quem informou. Não, nem foi ele quem informou. Que lá no cartório está registrado a ata. Pagar
para pedir cópia da ata Sim. da última eleição para saber quando deveria ser a próxima. Olha só, Tá. bem. Olha, eu quero fazer uma outra abordagem aqui também, em relação ao perfil de salários dos servidores. Antes de vir para o programa, óbvio que a gente procura aprofundar para poder trazer alguma contribuição. Eu chequei de novo a folha de pagamentos da prefeitura. Tá? Aí eu vou lá e encontro na base o servidor da prefeitura que ganha R$ 1.438, eu ganhava antes do reajuste. R$ 1.438. Aí eu vou lá no topo, eu encontro lá R$ 41 mil de um servidor. Tá bom, esse salário pode ser circunstancial ali, não era de férias nem 13º não. Pode ser circunstancial, por exemplo, um procurador que teve a sucumbência, ele ganha um adicional. Tá. Mas em média, mesmo sem isso, o topo está lá em torno de R$ 30 mil. Tá. Teve um reajuste, Zé, de 4%. Vamos ver. Esses 4% sobre esses R$ 30 mil dá R$ 1.200. R$ 1.200 para quem já ganha 30 mil. Para aquele que está lá embaixo na base, que é, por exemplo, um motorista de ambulância, R$ 1.438. Ou então para um guarda, não sei se você sabia, os guardas da Guarda Civil Municipal, eles ganham esse piso também, R$ 1.438. Quando você coloca os 4% sobre isso, dá R$ 60. Olha só, o reajuste que eles tiveram no final do ano, eu estou fazendo a conta de cabeça aqui, que eu tinha feito para 5%, né? 5% é 4%. 4%. Né? Estou dando uma conta de cabeça. R$ 60 versus o outro é fácil fazer, 30 vezes 4, 1.200. R$ 1.200. Né? Então é uma disparidade tão grande que precisa ser dito isso sim. É uma injustiça, José. Não, e eu diria para você o seguinte, a injustiça ainda é muito maior. Eu não sei se você teve acesso aos salários dos funcionários, dos servidores da Unital. Da Unital. Existem servidores da Unital, e eu conheço, a pessoa próxima, e trabalha como servente, como bedel, e que o salário da pessoa, o salário base, não chega ao valor do salário mínimo. E não é o mínimo federal. Não é o mínimo estadual, desculpe, é o mínimo federal, porque o mínimo estadual é 1.049. Né? Tá certo? Então é outro valor. 1.045, se eu não me engano. Tá, 1.045. Não, mas isso o novo salário. Agora. Não, agora é. Salário mínimo. Mínimo atual, mas o estadual é mais que isso. Mais do que isso. O salário estadual é mais do que isso. Então, vou chegar lá. O mínimo federal, 1.045, tá? O salário base mínimo da Unital, 836. Exatamente. Então, é óbvio que nós temos que ter alguma forma para resolver isso. Claro que você não pode abaixar o salário de quem está no topo. A lei não permite. Tá? Você não pode dar reajuste diferenciado, mas tem saída. Sabe qual é a saída? Você faz uma reestruturação de carreira de forma que você mude as referências dessas pessoas que estão na base. Você não vai dar um reajuste de salário diferente, não. Você vai como que promover essas pessoas. Tá? Isso é uma iniciativa que tem que ser do prefeito e tem que ser da reitoria. E quem aprova é a Câmara Municipal. Agora tem mais um detalhe. Essas pessoas que têm o salário abaixo do mínimo, você sabe que elas não recebem menos que o mínimo porque a lei não permite. Não permite, sim. E como é que elas recebem esse salário? Um subsídio. Sobre o qual ou seja, eles não receberam o reajuste que tivemos agora de 3,75, esses funcionários não têm reajuste. Por que não tem reajuste? Porque o salário deles de 800 passou a, 860, né? Ou 900. Que ainda é abaixo do mínimo. Ou seja, eles ainda precisam de subsídio para poder chegar ao mínimo. Ou seja, o subsídio é maior do que o reajuste e não teve reajuste nenhum. Não teve reajuste nenhum. O subsídio deles diminuiu. Diminuiu o subsídio. Mas eles continuam recebendo exatamente a mesma coisa. Então, essa falta de consideração, de respeito, de respeito ao servidor, ela está demonstrada aí, né? Ou seja, o não ter reajuste há tantos anos, né, está prejudicando muito mais essa população menos favorecida do que, obviamente, aqueles que ganham 30 mil reais por mês, né? Sim, então, sim.
A nossa luta, então, o Jofi, não é em prol dos 30 mil reais. Claro. A nossa luta é em prol desse servidor, em especial, esse servidor que está sendo extremamente desrespeitado, está sendo extremamente prejudicado com todas essas ações que a instituição tem feito. Agora, como é que resolve isso? O gestor público tem que saber disso. É isso, ele né? ganha para isso. Ele ganha para isso, então ele tem que buscar saída para resolver essas questões. E levar a discussão. Claro que a gente da sociedade civil organizada, o sindicato e tal, é salutar que ele tenha propostas para poder discuti-las, mas a responsabilidade de gerar essas propostas é do gestor. Sim. Né? E apresentá-las para discussão. É comum eu ver agora, né, também gente de baixíssimo nível, até de caráter, né, atacando, porque quem ataca a criança é mau caráter, atacando aquela menininha lá, a Greta Thunberg, né? Além dos palavrões, da grosseria inominável em relação a uma criança, exigindo dela, dizendo que ela não trouxe uma proposta para resolver a situação climática. Tenha santa paciência. Não é? Ela está cumprindo um papel imenso, como qualquer movimento reivindicatório, de levantar a questão. Não é? E aí eu quero aproveitar esse momento para dizer que esta comissão que hoje está formada, incluindo Prefeitura, incluindo Unital, até a Câmara, que nós temos um objetivo único, que é lutar pelos direitos do servidor. Sim. Tá? Sim. E como é que nós queremos fazer isso? Interagindo junto aos gestores, dando ideias, cobrando soluções. É esse o nosso papel. Então, certo. Hoje, eu não tenho, já ouvimos algumas questões aí de que essa comissão quer atrapalhar, quer fazer. Absolutamente, nosso objetivo principal é colaborar. Quem diz isso que quer atrapalhar, quer tirar proveito político e tal, normalmente é beneficiado. Normalmente é beneficiado, porque incomoda a situação dele. Ele sabe que o privilégio dele é às custas daquele que não tem, porque o dinheiro é finito. Não tem como você multiplicar o dinheiro. Então, para ele ter demais, ele está tirando daquele que não tem. Tá? A prefeitura precisa ser dito, foi uma responsabilidade do governo anterior que inchou a máquina pública, tem um teto que você não pode gastar a mais, mesmo você tendo dinheiro, você não pode gastar a mais, graças a Deus, com o pessoal, que é 54% de tudo que o município arrecada, a prefeitura não pode gastar mais do que a metade disso para pagar a folha de pagamento. Então dá um teto ali, e mesmo que você tenha dinheiro, você não pode dar o reajuste. Tá? Mas você pode trabalhar em fazer uma economia, aumentar a arrecadação do município para aumentar esse teto e trabalhar de forma que você possa mexer aqui na base minimamente, mesmo que não resolva, óbvio, não vai resolver de um dia para o outro, mas você vai resolvendo, tem um plano de solução. Mas veja bem, se nós pegarmos os últimos acontecimentos de 2019, sim, uma das coisas que aconteceu foi a redução do déficit atuarial junto ao IPMT, tanto sim, da Unital quanto da Prefeitura. Bom, se você diminuiu a quantidade a ser paga para o IPMT, isso obviamente gerou uma receita para a Prefeitura, para a Unital. Sim. E por que não é possível dar reajuste, ou der um reajuste de 4%, sendo que a gente sabe que o montante que vão deixar de pagar para o IPMT é um montante muito maior do que aquilo que foi dado de reajuste para o servidor. E outra, a gente não está nesse limite ainda, a Prefeitura não está nisso, a Unital também não está nisso. Então tem mais para discussão. Felizmente chegamos aqui ao final do nosso programa, pedindo desculpas aí para você de contratempo e o atraso, estava previsto 1h, começamos 1h26, né? Mas a gente vai ter oportunidades, eu peço para você voltar daqui a uns dias, a gente ampliar até essa discussão e principalmente com a sua colaboração. Deixe sugestões, deixe perguntas para a gente poder debater aqui. Professor, encerre, por favor. Eu quero encerrar pedindo a colaboração de todos os servidores, tanto Prefeitura quanto Unital, Câmara e inclusive PMT, aqueles que puderem colaborar de alguma maneira com esse grupo, com essa equipe. O nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho em prol do servidor e mais, eu gostaria que houvesse um empenho mesmo
no máximo possível. Aquelas pessoas, eu reconheço que especialmente os aposentados, tem muita gente já sem condições de se locomover com facilidade, etc. Mas existe aí Face, existe o WhatsApp, colabore, telefone, pode ligar para a Câmara, pode ligar para o sindicato, pode fazer cobrança, e é isso que vai nos ajudar a continuar nessa luta. E aos gestores eu peço que nos recebam, que converse conosco, para que a gente troque ideias, para que a gente proponha ideias, para que a gente ache uma solução. Isso já começamos a fazer, inclusive recentemente com o IPMT, fomos recebidos, o grupo foi recebido no IPMT pela Nataline, fomos inclusive muito bem recebidos. Ótimo. E já começamos as nossas propostas de trabalho junto ao IPMT, e eu gostaria que isso também continuasse pelos outros, por meio dos outros gestores, junto com os demais gestores. O presidente da Câmara, a reitoria da Unital e assim por diante. O próprio sindicato, né? Porque não acho que... A professora Nara é uma pessoa muito receptiva, com certeza. É uma pessoa cordial, é uma pessoa de carreira, ela estava lá conosco, lá na década de 90, ela sabe as dificuldades. Eu tive com ela algum tempo atrás, e ela falando para mim da angústia dela de querer resolver de alguma forma, ou seja, ela tem a base que nós precisamos, a base da boa vontade. Fomos, inclusive, colegas de trabalho durante muitos anos, então. e conhece muito bem o nosso caráter, o nosso posicionamento, e acho que podemos contribuir muito com essa causa. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência. Peço mais uma vez que você compartilhe, e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta 1h30, aliás, a 1h sem atraso. José, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde.